Fala galera, tá na área, beleza? Minha coluna de jogada 10 de pós-jogo de Flamengo 1, Fluminense 2 começa agora. Flamengo perde pro Fluminense, perde uma grande chance de virar, é, abrir 5 pontos pro Palmeiras, que empatou com Vitória, mas segue líder com 2 pontos à frente. É, Vamos falar dos 11 iniciais. Desculpa, gente, minha voz hoje realmente não tá boa. Começa com o Rossi, Royal, João Vitor, aí questão importante. É, João Vitor tinha feito partida muito ruim contra o Sport e ainda assim ele coloca de novo o menino João Vitor na partida, né? E aí tem uma questão em relação ao Danilo, e aí também pode discutir até a questão de planejamento, se o Flamengo deveria ter contratado um zagueiro, ou deveria ter dado mais chance, por exemplo, para o Iago, que na minha opinião está mais formado até que o próprio João. Mas ele prefere João porque é um jogador que tem as características de jogo que talvez façam mais sentido para ele, né, do jogo dele. Então, mas de qualquer modo, João Vitor, Léo Pereira, né, dupla de zaga, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Saul, Luiz Araújo, Carrascal, Lino e Bruno Henrique. E aí, lembrando, o Flamengo não contou com a Arrascaeta, não contou inicialmente com o Danilo, que jogou antes de ontem com a seleção, veio voando literalmente. Deixa eu ver quem mais. Plata também, e Alexandro, que chegaram em cima do laço e ficaram no banco, mas Danilo entra depois, mas enfim, ele poderia é, ter aproveitado aí para o Danilo no início, mas é uma discussão, tá? E foi esse que o time veio a campo, e aí iniciando a partida, o Flamengo, achei o Flamengo muito mal, assim, desde o início, tá? No primeiro tempo, o menino muito assustado, assim, o menino João Vitor muito assustado, errando passe, errando, assim, tentando forçar umas jogadas, eu não sei se era determinação do Felipe até para ganhar um pouco mais de confiança, mas eu sei que errou muito. E aí, o Flamengo toma um gol aos 24, já estava, inclusive, logo no início, se não me engano, com 2 ou 3 minutos, o Canóbio entra, toca na saída do Rossi, vai para fora. O Flamengo praticamente não atacava, né? E na verdade, nem atacou o primeiro tempo, praticamente todo. E o Fluminense dominou o primeiro tempo. E aí muito por conta do menino, assim, na minha opinião, aproveitou muito o lado dele, né, o lado do Royal também, que não estava fazendo uma partida muito boa, então assim, o Fluminense conseguiu muito ali para aquele lado, inclusive por o lado dele que saiu o gol, ele erra um passe, a bola acaba tendo uma triangulação ali rápida do Fluminense, acaba caindo no pé do Acosta, o Acosta que é bom jogador, pequenininho lá, dá um chute meio que não se esperado, cobertura praticamente do Rossi, golaço. E aí o Flamengo que já estava mal, parece que se perde completamente, assim, uma jogada que o Flamengo estava atacando, a bola volta pro meio que forçada, não é forçada, mas não é nem muito espetada, né, pro menino, né, e o João Vitor meio que dá uma bola horrorosa pro Rossi. O Rossi tenta não deixar a bola sair, não percebe a chegada acho que foi o Serna. Quando ele domina, a bola escapa um pouco, quando ele olha, o Serna estava em cima, o Serna só deu um toque e faz o segundo gol. E dali, o Flamengo poderia ter tomado o terceiro no primeiro tempo ainda. Aí teve intervalo, primeira coisa que o, que o Filipinho faz é tirar o João Vitor e tirar o Luiz Araújo, bota o Danilo e o Juninho, né? Ele joga o Juninho mais à frente, bota o Bruno um pouco mais à direita ali, jogando até com dois, e o Lino um pouco mais aqui, quase como um meia. E a partir dali o Flamengo começa a pressionar muito o Fluminense, mas sem muito perigo, na verdade. Só que pressionar, o Fluminense já nem chegava mais. O Flamengo botando pressão, e aos 10h20, pouquinho, mais ou menos, para mim, saiu o lance mais polêmico do jogo. 10 do segundo tempo. Uma jogada do Bruno com o Lino. Bruno dá no Lino, corre. O Lino veio para a direita, dá um totó pro Bruno. O, o Thiago vai fazer aquela proteção e não vê a chegada do Bruno.
Quando ele percebe, ele tenta chutar, pega na perna do Bruno Henrique dentro da área, pênalti mas claríssimo, claríssimo, assim. É, assustador como de não dá, e eu quero ouvir o VAR, porque para mim foi muito pênalti, mas muito pênalti. Assim, não, mas o PC, ela falou no troca de passe, não, mas o Bruno jogou na frente, colocou na frente, não quis jogar. Pô, mano, cara, na boa. Isso não existe, cara. O cara toma um chute por trás, pô. Mesmo que ele quisesse, por exemplo, fazer a parede pra bola sair e ganhar o escanteio ou qualquer coisa parecida, é pênalti, pô. Não importa se o cara não viu pênalti, pô. Não tem discussão ali, tá? Parece muito aquele pênalti que não deram pro São Paulo contra o Palmeiras também, assim, bizarro, mas bizarro, bizarro, bizarro. Quero ouvir o VAR, assim, é inacreditável não ter marcado, enfim. O jogo seguiu, o Flamengo faz a sua terceira substituição, sai o Lina do Cebolinha, aos 12, aos 21, mais ou menos, o Flamengo faz a quarta, sai o Pulgar e entra o Jorginho, e aí o time melhora muito com a entrada do Jorginho, joga um jogadoraço, né? Tá voltando de contusão, boa notícia, né? Jogou esse finalzinho aí, e aí foi bem. O Flamengo começou a criar oportunidades, né? Uma cabeçada do Bruno Henrique, um chute que passa muito perto se eu não me engano, foi agora eu não vou lembrar, mas ela cruza perto da área, e o Flamengo começa a conseguir criar chances, né? E aí, aos 33, saiu o Bruno Henrique, entra o Plata, o time tenta ganhar um pouco mais de mobilidade, e aí aos 37 sai o pênalti, numa jogada, um cruzamento à cabeçada do Juninho Xereca, o Fábio faz uma defesa, a bola sobra, se eu não me engano, acho que foi pro Jorginho, tá? Eu não lembro agora quem fez, mas alguém chutou. Vamos supor que seja o Jorginho, enfim, não sei, mas alguém chutou o braço do René, ele abre, ele, como diz, ele aumenta o espaço dele. E aí pega no braço, pênalti, claro, também. Aí foi no VAR, não ia dar, tá? Aí foi no VAR, Miri Pororó, pênalti. Aí bateu o Jorginho, perfeito, como sempre, sem nenhuma chance pro Fábio, 2-1. Aí o Flamengo tentou uma pressão final meio no abafa, jogando bola na área de qualquer jeito, sem ter jogada muito específica, assim, era muito no abafa. E aí acabou perdendo a partida. É... assim, se você pensar friamente, é um clássico, poderia perder, poderia ganhar, poderia. Mas o Flamengo poderia, por exemplo, livrar 5 pontos do Palmeiras e praticamente encomendar o título, né? Uma partida muito ruim, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo melhorou um pouco, mas assim, a diferença é que o time fica muito mais equilibrado com o Danilo na zaga, assim, não tenha dúvida. Fica mais confiante, inclusive, o volante fica mais confiante, lateral fica mais confiante, né? Enfim, mas não dá para jogar 90 minutos. Poderia ter iniciado com o Danilo, de repente, se fosse o caso, tirava no segundo tempo, talvez, é uma discussão. Felipe preferiu, assim, tentar de novo com o menino e pagou o preço por isso, né? De novo, tinha uma partida muito ruim no primeiro tempo, muito ruim, assim, a paçocada do Rossi pra mim no segundo gol é coisa de maluco, cara, assim, óbvio que, pô, o cara tá com muito crédito, mas, pô, cara, não existe isso, cara, não tá prestando atenção no jogo, aí tentou matar a bola, aí, pô, deixa sair, bicho, o cara tá vindo, dá um bico pro lado, faz qualquer coisa, ele tentou dominar, até quando ele olhou, o maluco tava, enfim, pra mim, bizarro, mas a derrota que é uma derrota que o Flamengo poderia ter, que é aquilo que a gente falou lá, né? O Flamengo tem o direito de perder pontos nesse jogo, poderia ter perdido, e perdeu, mas o Palmeiras também perdeu pontos contra o Vitória em casa, ou seja, que não era esperado também. E agora o Fluminense pega o Palmeiras no sábado, o Flamengo também também joga no sábado contra o Bragantino no Maracanã. E aí sim, assim, se o Fluminense jogar o que jogou ontem, que não foi nada espetacular, mas o primeiro tempo foi muito bom, pode tirar pontos do Palmeiras, como o Vitória tirou, né? E dizendo que o Fluminense vai entregar, eu não acredito. O Fluminense precisa de ponto, tem rodadas difíceis depois dessa, né? Se eu não me engano, os próximos 3 jogos pega São Paulo em casa depois e pega Grêmio fora, precisando pontuar. E o Grêmio que ganha do Vasco tá subindo. Então, assim,
Pode ser que esses 5 pontos que a gente não conseguiu fazer agora, a diferença pode vir no sábado, né. Eh, e aí tentar descansar a rapaziada, né, porque tem gente aí que para jogar, o Alexandre deve jogar, o Jorginho que jogou e foi bem, eu acho que deve iniciar o jogo. Vamos ver como é que vai ser, né. Vamos dar a nota rapidamente aqui, também para não prender muito. Vamos lá. O Rossi para mim, cara, a paçocada que ele deu vai ganhar aí um 2, porque para mim responsável, né. Eu acho que responsável pela derrota. Uma uma paçocada daquela ali não existe, cara, não existe. Que nem final de Copa Libertadores é perda de título, por exemplo. Tá, então para mim 2, pior nota que eu dei para o Rossi, pra mim é inadmissível. Royal uma partida mais ou menos também, vou dar 6. O João Vitor, cara, vai assim, tudo bem, garoto da base, né, a gente tem até o falso fala: "Não, a gente protege a base, pô, mas tem que criticar o que tem que criticar". Eu concordo, acho que o menino foi muito mal, vai ganhar 4 aí, acho que teve erro dele nos 2 gols, mas, assim, tem potencial e meu medo é ele ser queimado agora, mas de qualquer modo não tem muito o que fazer. E o Felipe falando na coletiva: "Ah, por que não testaram antes?". Cara, não tem como testar antes, bicho. Não tem, cara, a zaga tá voando, você vai mexer pra quê? Faz sentido? "Ah, não, vou botar aqui fazer um teste". Não, pô, isso não existe. Teste é em campeonatos que dá pra fazer, lá está estadual, Copa do Brasil, um jogo, né, de menos expressão, enfim. Léo Pereira, cara, fez um jogo bom, jogou de novo, o Léo é aquele jogador que não tem média abaixo de 7, tá. Então vai ganhar 7 hoje pela derrota, acho que no final, mas ele tentou comandar o time ali no primeiro tempo, mas, enfim, o menino não ajudou muito o lado dele. Ayrton Lucas, cara, vou dar 7 também, achei que errou pouco, né, eh, não foi muito problema aquele lado ali, né, e onde estava o próprio Léo Pereira, enfim, então, o Fluminense atacou pouco ali, cara, pra mim, eu achei o Eric e o Saul, achei uma partida mais ou menos pra menos, assim, vou dar 6 para o Eric, vou dar 5 para o Saul. O Saul, desde que voltou de contusão, não consegue fazer o mesmo futebol. Eu acho que tem a ver com o parceiro. Talvez se fosse o Jorginho, talvez encaixasse melhor. É, não sei, mas eu sei que ele não vem bem, assim. Ontem ele não jogou bem também. Luiz Araújo, pra mim, fez uma partida bem ruim, assim. Não esperava muito dele. Não, achei ele muito apagado do jogo. Ele só não é o pior da partida ali, porque o Rossi realmente não tem como. Mas vou dar 4 aqui pro Luiz Araújo. Cara, acho que o cara tentou alguma coisa, né, se movimentou bastante. Teve um lance no primeiro tempo que ele consegue dar um drible assim, na grande área, ali quase no bico pro meio da grande área, né, chuta, mas chuta fraco, mas de resto eu achei mais ou menos. Vai ganhar uns 6,5. Lino, cara, mano, tá jogando bem, tá. Achei que Achei que ontem, acho que no conjunto também não foi tão bem, então vai ganhar uns 5,5. Teve o lance do gol do pênalti no Bruno Henrique que não deu. Teve alguns lances que ele tentou ali no ataque, cruzamento e tal, mas acho que ainda deve, e aí eu acho que tem muito a ver, eu falei isso mais vezes, tem muito a ver com pré-temporada, com pouco tempo de descanso, né, do mundial pra cá, chegar e sair jogando, enfim. Acho que ano que vem roda. O Bruno Henrique, cara, muita vontade de sempre, mas também sem muita efetividade. O Flamengo foi bem pouco letal, se não de forma nenhuma letal, assim. E aí não tem como não dar uma nota ruim pro Bruno também, vai ganhar 6 aqui. Felipe, cara, aí é uma discussão se botaria o Danilo logo no início, se não botaria, se botaria o Jorginho logo no início, enfim. O fato é que o Flamengo perde o jogo, fica aí ainda 2 pontos à frente do Palmeiras, e tem esse jogo aí no fim de semana que eu acho que pode indicar muito do que o Flamengo quer ainda, né. Então aí a tabela para vocês, né, Flamengo 71, Palmeiras 69, Cruzeiro fora já, acho que o Cruzeiro não tem chance nenhuma de voltar aí a briga. Poderia ir a 67, mas acho que não tem como brigar aí. E aí os jogos do fim de semana, né, o Flamengo pega o Bragantino em casa, o Palmeiras pega o Fluminense em casa, então assim, pensando nos confrontos, do Flamengo é mais acessível do que o do Palmeiras, que
Fluminense vem aí embalado com a vitória do Fla-Flu, e porque vai querer vaga direta, o Fluminense briga aqui na vaga direta aqui. Ainda tem Copa do Brasil, enfim, tem Botafogo, então, assim, temos pontuações aí que pode chegar. Beleza? É isso. É óbvio que ninguém tá feliz com a derrota, mas acho que ferimentos leves. A gente pode voltar a abrir 5. Voltar a abrir não, pode abrir 5 no sábado e eu tô confiante nisso, beleza? Essa é a minha coluna de jogada 10 de pós-jogo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.